Nietzsche deixou-nos registrado algo de extrema significância. Ele diz que aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não ouviam a música. Quem são esses que ouvem o inaudível, que bailam ao canto silente das estrelas, que dançam ouvindo a melodia celeste, a sinfonia cósmica, a orquestra universica, que captam as vibrações harmônicas do universo, o Om primordial, usando uma expressão Rastafari, o Nayabing. Eles ouvem este som primitivo que pode ser sentido nas batidas do coração. Eles captam aquilo que as massas insensíveis e absortas em seus afazeres não percebem. Esses singulares, excêntricos e atípicos seres marcam a sua geração. Ainda que permaneçam no anonimato, na invisibilidade, incógnitos, eles marcam os que estão à sua volta. São como sombras em meio a um sol causticante. São como abrigos em meio a um ambiente ermo. São como árvores repletas de frutos, mesmo fora da estação. São como ribeiros em meio ao deserto. São como sal fora do saleiro, como astros em noite escura, como estrelas guia em meio às trevas da ignorância. Tais homens são rotulados como loucos, insanos ou enquadrados em algum psicodiagnóstico. Tais indivíduos são tão autênticos que seu modo de ser denuncia a inautenticidade de nossas máscaras. São tão imprevisíveis que revelam o comportamento condicionado da coletividade. São singulares, o que deflagra o modo genérico dos que estão à sua volta. São extraordinários, o que revela a ordinariedade dos que pululam em seu entorno. Interessante que tais homens são perseguidos, execrados, marginalizados. Porém, quando partem, são lembrados, memorados e, em muitos casos, canonizados. O destino desses seres iluminados sempre foi a cruz, a decapitação, a forca, em outras palavras, a morte. Porque as trevas não suportam a luz.
pois na presença de um ser iluminado, os apagados se manifestam. O homem que se desprende e sai da caverna e galga novos patamares, experiencia o real e regressa para comunicar aos seus, tal vislumbre, serão mal compreendidos. E como no mito platônico, tais indivíduos serão perseguidos, torturados e mortos. Foi o que aconteceu com Cristo, com Sócrates, com Mansur, dentre outros. Há uma história por demais interessante. Alexandre o Grande, quando passou pelas mediações da cidade grega de Corinto, ele ouviu falar da fama de um homem, de um filósofo andarilho por nome de Diógenes. E Alexandre ficou muito ansioso, porque ouvira falar da sabedoria desse extraordinário ser frugal que vivia, ou melhor, morava em um barril situado nas ruas de Corinto. Alexandre, quando se depara com Diógenes, que deitado se banhava ao sol, ele pôde perceber um halo de serenidade, uma aura mística, uma atmosfera divina emanava de tal indivíduo. Os seus olhos revelavam as profundezas do oceano e os picos himalaicos simultaneamente. Alexandre o Grande ficou tão admirado e perplexo que disse a tal homem: eu sou o rei Alexandre o Grande. Pede o que quiseres e eu lhe darei. Diógenes olhou para ele e disse: não me retires o que você não pode me dar. Em outras palavras, Diógenes estava dizendo: a única coisa que eu lhe peço é que chegue para o lado. Estás tampando o sol, estás atrapalhando o meu banho solar matinal. Alexandre ficou tão atônito e admirado que ele disse: se eu não fosse Alexandre o Grande, gostaria de ser Diógenes. Interessante que 300 anos depois de Alexandre, o apóstolo Paulo traz à memória dos habitantes de Corinto este enigma divino, e ele diz que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Ele usa as coisas vis e desprezíveis e as que não são para confundir as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Interessante que esses loucos insanos surgem em todos os lugares, em diferentes épocas. Sempre serão mal compreendidos, pois não seguirão o fluxo do rebanho, estarão na contramão dos parâmetros pré-estabelecidos. Mas em verdade vos digo, são esses os bem-aventurados, os felizes e regozijantes interiormente. São esses que dançam
ao som de uma música que não pode ser ouvida por aqueles que foram contaminados pelo mundo. Ainda que tais indivíduos sejam solitários, caminhem em solitude, não tenham nenhuma formatação cultural ou religiosa, sejam singulares em todos os aspectos, eu quero lhes dizer que o profeta Isaías não estava equivocado quando ele diz que os loucos não errarão o caminho. Guarde esta premissa em teu coração. Os loucos, os incompreendidos pela massa, os singulares e atípicos seres que são notórios pela sua originalidade e autenticidade, que seguem a sua própria consciência, que são despertos, são loucos aos olhos do mundo, porém, tais indivíduos não errarão o caminho. Até o nosso próximo encontro. Reflita nesta breve reflexão e fique com essa extraordinária paisagem deste belo amanhecer.